Vamos à segunda parte. Nós vimos aqui na primeira parte a colocação de Kardec, né, injúrias e violências, e vamos ver aqui na segunda parte instruções dos espíritos. O primeiro espírito que se manifesta é Lázaro. Ele coloca: a benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura que são sua manifestação. Entretanto, é preciso não confiar sempre nas aparências. Olha o que ele está colocando aqui. Esta mensagem é de 1861. Ela não está atualíssima? Vou repetir: a benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo. Só é benevolente aquele que consegue olhar para o outro e amar ao outro, ou pelo menos ter fraternidade para com o outro. Produz a afabilidade e a doçura que são sua manifestação. Entretanto, é preciso não confiar nas aparências. A educação e os costumes do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. O que nós temos hoje? Verniz, aparência de bonzinhos, aparência de sermos civilizados, aparência de sermos solidários, fraternos, bonitos, elegantes, sarados, por aí vai. É só aparência, só verniz. Nós precisamos entrarmos na essência, não do outro. O outro, cada um vai cuidar de se responder por si, na nossa essência. O que é verdadeiro em mim? O que é verdadeiro em mim de bom, que eu tenho que fazer com que aumente cada vez mais, mas o que é verdadeiro em mim que não é bom, que eu preciso encarar de frente à minha sombra e começar a ressignificá-la, a modificar, a conviver e transmutar os meus defeitos. Porque esses defeitos me trouxeram até aqui. Hoje, aqui agora é o meu melhor. Eu tenho que ser muito grata ao homem velho, à mulher velha, né? Vamos colocar assim. Mas isso não quer dizer que eu vou ser conivente com ela. Eu vou sim abraçá-la e vamos lá, vamos à luta, vamos se modificar. Vamos fazer hoje diferente. Vamos começar aos pouquinhos. De grão em grão, né? O ditado popular, galinha enche o papo. Vamos lá. Sem martírio, mas com perseverança, com vontade. A educação e os costumes do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bondade é apenas uma máscara exterior, uma veste cujo corte calculado dissimula as dificuldades. Vou repetir. Quantos há cuja fingida bondade é apenas uma máscara exterior, uma veste cujo corte calculado dissimula as deformidades ocultas. Não precisa nem explicação. O mundo está cheio dessas pessoas que têm sorriso nos lábios e veneno no coração. Soa familiar? O mundo está cheio dessas pessoas que têm sorriso nos lábios e veneno no coração, que são dóceis desde que nada as ofenda, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam frente a frente, se transforma em dardo envenenado quando falam por trás. Soa familiar? Quantas pessoas até se orgulham. Eu sou muito bonzinho, mas não pisa no meu carro. Então não é. Porque nós só mostramos a nossa verdadeira cara quando a máscara cai. E quando a máscara cai é quando os nossos interesses pessoais são feridos, são sacudidos, são mexidos. Aí nós nos mostramos como nós verdadeiramente somos. É isso que ele está colocando aqui. A essa classe pertencem ainda os homens que, benignos por fora, em casa são tiranos domésticos.
fazendo sofrer sua família e seus subordinados. Ninguém conhece uma pessoa assim? Que na casa espírita, ó irmão, querido, senta aqui, vamos ouvir a palavra do Senhor. Vamos orar juntos, fala mansinho. Quem conhece ele fala, nossa, o que aconteceu? Na rua, no seu comércio, no seu trabalho, é um tirano, é um déspota, faz todo mundo à sua volta sofrer. Quantos? Quantos tem que são só, como dizia Jesus, sepulcros caiados, com tudo podre por dentro? O peso, eu vou repetir, a essa classe pertence ainda os homens que, benignos por fora, em casa são tiranos domésticos, fazendo sofrer sua família e seus subordinados. O peso de seu orgulho e despotismo parecem querer compensar o constrangimento que lhe é imposto a luz. Então ele desconta nos outros aquilo que ele quer mostrar para alguns que ele não é. Não ousando impor autoridade sobre estranhos que os recolocariam em seu lugar, querem ao menos se fazer temer por aqueles que não podem resistir-lhe. Normalmente subordinados, ou no caso aqueles que não têm subordinados, a família e os filhos, as crianças é que vão sofrer normalmente na mão desses tiranos. Sua vaidade se satisfaz em poder dizer, abre aspas, aqui eu mando e sou obedecido, fecha aspas. Sem pensar que lhe poderiam acrescentar com mais razão, abre aspas, eu sou detestado, fecha aspas. Não basta que dos lábios escorram leite e mel. Se o coração for alheio a isso, será hipocrisia. É o que nós mais temos. É hipocrisia. Lábios que escorrem leite e mel e que no fundo de cada palavra, de cada atitude, de cada ação é veneno puro. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca é desmentida. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca é desmentida. Ele é o mesmo para o mundo e na intimidade. Não usa máscara. Ele é ele, com suas qualidades e seus defeitos para o mundo e na sua intimidade. Sabe que é possível enganar os homens pelas aparências, mas não se engana a Deus. Lázaro, Paris, 1861. Essa mensagem de Lázaro é uma mensagem que a gente tem que ler e reler mais de uma vez, porque ela sacode e a gente precisa dessa sacudida. Depois nós vamos ver uma mensagem aqui de um espírito amigo sobre a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas ao contrário, bendizei o Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor aqui, para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades. É a que a gente mais conhece, que é a caridade do donativo. Não é nem doação. Porque quando a gente fala de doação, pode ser uma coisa maior. Não é só a doação de coisas e roupas. Perdão. É a doação de si mesmo. Aí é caridade. Mas a gente, quando fala de caridade, as pessoas pensam na esmola. Não. A caridade maior é quando nós damos de nós mesmos. Quando ele coloca aqui, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, porque a dor é a limpeza do nosso perispírito. A doença é a limpeza do nosso perispírito. O sofrimento é a limpeza do nosso perispírito para que a gente possa voltar para o plano espiritual melhor do que veio. Quando nós vemos lá
que o Saulo, antes de se tornar Paulo, ele vai com cego, né, para que aquele ancião, eu sempre esqueço o nome dele, para que ele o cure, e as escamas, a gente vê ali, é uma expressão muito bonita, as escamas vão caindo dos olhos de Paulo, Ananias, enquanto Ananias está ali com ele. O que nós estamos vendo ali? A dor, o sofrimento estavam fazendo com que Paulo começasse a enxergar, porque ele foi verdadeiramente cego a vida toda. Ali ele estava começando a enxergar, é uma metáfora. O tempo todo é uma metáfora. Mas nós vamos ver que as lágrimas são essas escamas, como as escamas de Paulo que vão abrindo a visão, as lágrimas, quando elas são colocadas com resiliência, com paciência, sem blasfemar, sem se revoltar contra Deus, sem se revoltar contra o sofrimento, entendendo que o sofrimento é um aprendizado, a dor é um aprendizado, a doença é um aprendizado. Quando as lágrimas são de dor com resiliência e humildade perante a Deus, as lágrimas são como essas escamas, elas vão limpando, as lágrimas vão fazendo cair essas escamas, as lágrimas vão lavando os nossos olhos, para que a gente possa ter olhos de ver, para que a gente comece a enxergar de verdade. Por isso que ele coloca que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, aqueles que foram eleitos por ele para acordar, como Paulo, né? De Saulo passar a ser Paulo. A dor foi feita para acordar, a dor foi feita para limpar, a dor foi feita para sacudir a dor, a doença, o sofrimento. Porque quando nós passamos por ele com aprendizado, nós saímos dele maiores e mais fortes. Aqueles que estão passando por essa pandemia com resiliência, buscando estudar, buscando aprender, buscando compreender para quê, não é por quê, é para que nós estamos passando por tudo isso, vão sair disso melhores e maiores. Aqueles que estão ó dia, ó vida, ó azar, contando nos dedos, contando no relógio, se entupindo de remédio para dormir, não ver o tempo passar, esperando a vida voltar ao normal, este que se chama de normal, não vai ter aprendido nada, não vai servir a sacudida, vai precisar de uma sacudida maior para levantar, para acordar. Sede pacientes, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e pôr em prova a nossa paciência. Vamos lembrar o Chico, quando ele dizia que ele agradecia todos os dias os irmãos instigantes, porque os irmãos instigantes é que faziam ele crescer. Ou seja, os obsessores encarnados e desencarnados que ele tinha à volta dele, ele tinha muitos. Eram eles que burilavam, eram eles o diamante que faziam que ele, como diamante, se lapidasse e se melhorasse. É o que acontece conosco. Então, é o que ele está colocando aqui. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e pôr em prova a nossa paciência. Perdoar sempre, entender o para que as coisas acontecem conosco, aprendermos com ela. A vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de mil ninharias que são alfinetadas que acabam por ferir. Mas é preciso olhar tanto os deveres que nos são impostos, quanto as consolações e as compensações que recebemos, porque todos nós recebemos consolações, compensações, pequenos momentos felizes, aprendizados que nos levam às vezes, né? A epifania nos elevam,
né? Aquela oração, aquela palestra, aquele livro que faz com que a gente tenha um insight, então a luz vai na vertical, a nossa energia vai na vertical e a gente tem uma epifania, a gente se encontra com os espíritos superiores e fala, nossa, como é que eu não vi isso antes? Como é que eu não sabia? Como é que eu não entendi isso antes? Então é para isso que a gente tá aqui, para aprender, para crescer. Enquanto a gente ficar na horizontalidade, junto com os nossos irmãozinhos instigantes, no ó dia, ó azar, ó vida, se vitimizando, a gente não sai do lugar. E nós temos que entender isso. É preciso olhar tanto os deveres que nos são impostos, quanto as consolações e as compensações que recebemos. Só então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. As bênçãos são mais numerosas que as dores. Sim, porque o frio sempre é dado no tamanho do cobertor. Então as bênçãos que nós recebemos são sempre mais numerosas do que a dor. O problema é que a gente olha para o copo e fala que ele está vazio, está quase vazio. Nós olhamos para a dor, nós não olhamos para as coisas boas que nos acontecem. Nós não olhamos para os abraços amigos, para as felicidades das coisas pequenas, do dia a dia, porque nós não damos valores a ela. Quando nós começarmos a dar valor a tudo que temos e recebemos, nós vamos ver que o que nós recebemos de coisas boas são inúmeras vezes maior do que as dores que vêm no nosso caminho. E as dores são para aprendizado e para limpeza do nosso perispírito, para que a hora que a gente volte para a nossa verdadeira vida, a gente volte mais limpo, menos encardido. Quando se olha do alto o fardo, parece menos pesado do que quando se curva a fronte para o chão. É como a gente vai receber o fardo. Se eu pego o fardo já com um monte de tijolo nas costas que não servem para nada, que eu estou carregando à toa, eu me debruço e caio por cima do fardo e fico olhando para o chão. Mas se eu me elevo e vou buscar o para quê, este fardo vai me ensinar o quê? Eu me elevo e vejo o fardo de mais alto, ele fica mais leve. Vamos lembrar Jesus, o meu jugo é leve. Quando nós carregamos o nosso fardo com Jesus ao nosso lado, obedecendo aos seus ensinamentos e tentando voltar para o Pai pelos ensinamentos dele, porque só vai ao Pai através dele, o nosso jugo fica leve, fica mais fácil carregar o fardo. Coragem, amigos. O Cristo é vosso modelo, sempre. O Cristo é nosso modelo e guia. Ele sofreu mais que qualquer um de vós e não tinha nada a se repreender. Enquanto vós tendes que espiar vosso passado e fortalecer-vos para o futuro. Portanto, sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo, Havre, 1862. Sede cristãos. O que é ser cristão? É empunhar uma bandeira? Os cruzados também empunhavam uma bandeira e iam matar os irmãos lá em Constantinopla. Iam roubar os templos, aniquilar famílias. Eles se diziam cristãos. É empunhar uma bandeira? É só dizer cristão? Ou é ter os ensinamentos e a palavra do Cristo dentro de nós? O verdadeiro cristão é aquele que põe em prática aquilo que o Cristo ensinou. Senão a gente pode ser qualquer coisa, menos cristão. Pode ser, eu sou espírita. O espírita, antes de tudo, como disse Kardec, se conhece pela sua reforma interior, pela sua modificação moral. Você é verdadeiramente um espírita? O espiritismo entrou dentro de você? Ou só você entrou numa casa espírita com toda a desconfiança e com 10 pés atrás? Só escuta o que te interessa. O que não te interessa, você faz ouvidos moucos, como diria minha mãe. Vamos fazer uma análise. O quanto eu sou cristã? O quanto eu sou cristão verdadeiramente?
uma análise fria. Como o Santo Agostinho coloca aqui no Evangelho, todas as noites fazermos uma análise fria do nosso dia, todas as palavras que dissemos, tudo o que fizemos, para que a gente possa rapidamente verificar o erro e no dia seguinte consertar. Quantos de nós faz isso? Fazemos? Vamos cada um de nós responder para si. Obediência e resignação. Outra mensagem de Lázaro. Essas duas mensagens de Lázaro nesse capítulo são fantásticas. Todas são, né? Mas vamos lá. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, ambas muito ativas, embora os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Porque as pessoas acham que brandura, mansuetude, obediência, resignação é ser simplório, é ser capacho, é deixar os outros fazerem o que quiserem com você. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ser um lutador, você pode ser um revolucionário. Vamos lembrar Gandhi? Que é mais revolucionário do que ele libertou a Índia do jugo britânico. Com resiliência, resignação, mansuetude, brandura. Sem levantar a voz. É um exemplo que nós tivemos aqui no século passado. Muito próximo de nós, não precisa nem ir lá na época de Jesus. Então, mansuetude, nós temos que entender. Nós podemos ser enérgicos, nós podemos lutar contra o império. Gandhi lutou contra o maior império da sua época, que era o Império Britânico. E venceu. Com amor, doçura e brandura. Ele não ficou em casa rezando ali, esperando que Deus viesse numa carruagem e consertasse as coisas. Porque Deus ajuda o homem pelo homem. Nós somos os braços, as mãos, as pernas de Deus nesse planeta. Ele vai realizar a obra através de nós. Quantos de nós está à disposição e a serviço de Deus? Porque quando nós estamos à disposição a serviço de Deus, somos cristãos. Senão, não. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Eu vou repetir. A obediência, vamos lembrar? A obediência, obedecer à lei. É o que nós falamos isso na primeira parte desse capítulo. A obediência é o consentimento da razão. Então, a obediência está na razão. A razão está no nosso lado esquerdo. Então, ela é simbolizada pela mão direita, pela destra, é a que abençoa, é a que faz, é a que trabalha. E ele coloca aqui, a resignação é o consentimento do coração. O coração, o amor, a busca do sublime está no lado direito do cérebro, vai estar na mão esquerda. Por isso que quando nós vemos nos ensinamentos do Velho e do Novo Testamento, quando se fala de mão, está se falando dos lados, dos trabalhos de cada lado. Não saiba a sua mão esquerda, que é aquela que está ligada com o amor, com a sublimidade, o que faz a sua mão direita, que é aquela que está ligada com a razão, com a atividade, com o trabalho. Ambas são forças ativas, pois carregam o fardo de provas que a revolta insensata deixa cair por terra. Ambas são forças ativas, né? A obediência e a resignação são forças ativas, pois carregam o fardo de provas que a revolta insensata deixa cair por terra. Quando nós nos revoltamos, nós deixamos a prova cair por terra. Nós perdemos a oportunidade de passarmos na prova. O covarde não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes.
Quem é orgulhoso, quem é egoísta, está pensando só em si, está pensando só nas suas coisas e nos seus. Ele nunca vai obedecer à lei. Nós falamos isso na primeira parte. São aqueles que saem sem máscara. Uma lei simples. Uma obediência simples não consegue. Quanto mais as leis mais profundas, que são as leis de Deus. Então, obediência é o consentimento da razão. Resignação é o consentimento do coração. Obedecer à lei é nós mantermos a nossa razão, né, dentro do equilíbrio do caminho que nos leva à iluminação. E a resignação é o consentimento do coração, é trabalharmos com a emoção, é trabalharmos com a luz, é trabalharmos com a verdade que nos levará a Deus. O covarde não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Nunca vão obedecer à lei de Deus, o orgulhoso e o egoísta. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. A antiguidade era materialista e hoje não somos? Nós estamos dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Ou nós estamos o tempo todo correndo atrás do que é de César, que é o consumismo e o materialismo? O que ele coloca aqui. Jesus foi o exemplo, né, da obediência e da resignação. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Essas virtudes continuam desprezadas hoje, 2000 anos depois, porque continuamos materialistas. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção. Há 2000 anos atrás, a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção. E hoje? Nós não somos corruptos? Quando nós vamos procurar dar um jeitinho para acertar as coisas, nós não somos corruptos? Quando a gente vai dar cinquentinha ali para o guarda de trânsito, hoje é 100zinho, não pode mais ser 50, né? Para a polícia rodoviária, nós não somos corruptos? Nós não somos corruptores? Nós falamos dos políticos corruptos e as pequenas corrupções que fazemos no dia a dia não são iguais? É só porque são menores? O que está no micro não é o que está no macro? Quem é corruptível e corruptor no pequeno é muito mais corruptível e corruptor no grande. Vamos analisar como nós agimos. E vamos pensar. A sociedade romana perecia nas fraquezas de corrupção. Mudou? Não, não mudou nada. Veio fazer brilhar, né? Jesus veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Veio fazer brilhar na humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Quem quer se sacrificar pelo outro hoje? Se a pessoa não quer nem usar a máscara para proteger o outro. Quem quer se sacrificar pelo dia de amanhã? Nós somos herdeiros de nós mesmos. Se hoje nós passarmos bem por toda essa situação, amanhã, quando nós estivermos na nossa verdadeira vida, a gente vai poder dizer, olha, aprendi muito. Eu estava lá na transição, na pandemia, antes da Terra entrar em regeneração e aprendi muito. Graças a esse aprendizado eu pude vir para o mundo espiritual muito melhor do que eu estava. Quantos vão poder falar isso? Quantos vão se sacrificar em nome do outro, em prol do dia de amanhã que está aí batendo na nossa porta? Quantos? A gente está esperando o outro. Ah, o Cristo foi o Cristo. Não, o Cristo é modelo e exemplo de como nós devemos viver, como nós devemos levar a nossa vida. Assim, cada época é marcada pelo cunho da virtude ou do vício. Cada época é marcada pelo cunho da virtude ou do vício, que deve salvá-la ou perdê-la. Nós estamos aqui, gente, quase que no Velho Testamento, o nosso planeta está sendo sacudido quase como Sodoma e Gomorra foi sacudida com a pandemia.
Nós estamos mais ou menos naquela mesma situação. Vamos parar para pensar. Vamos voltar lá, né? No Velho Testamento, e vamos pegar lá as narrativas de Ló, né? E as suas filhas saindo de Sodoma. A virtude de vossa geração é a atividade intelectual. A virtude de vossa geração é a atividade intelectual. Muito mais hoje. Hoje nós temos uma atividade intelectual muito maior do que em qualquer época. Somos seres humanos melhores? Cada um responda aí. Seu vício é a indiferença moral. É o que ele está colocando para essa sociedade de 1800. A virtude de vossa geração é a atividade intelectual. Ele está falando para os anos de 1800. Serve para 2020 agora. Seu vício é a indiferença moral. Continuamos com a indiferença moral. Continuamos com a indiferença para o sofrimento do outro. Continuamos a querer não ver quem está ali na esquina sofrendo. Eu digo somente atividade, porque ele diz a virtude de vossa geração é atividade intelectual. Eu digo somente atividade, pois o gênio eleva-se repentinamente e também num repente descobre os horizontes que a multidão não verá senão depois dele. O gênio, num repente, ele descobre aquilo que as gerações vão levar um tempo para descobrir. Aquele que está buscando o Cristo, aquele que está buscando a verdade também, num repente tem às vezes um insight de luz que modifica toda a sua vida, modifica toda aquela encarnação. Vamos lembrar Santo Agostinho? Que Mônica, a mãe dele, né? Mônica tentou tanto, a hora que ele se modifica de vez e nos deixa um legado aí para nos ajudar a nos modificarmos. A atividade, por sua vez, é a reunião dos esforços de todos para se atingir um fim. Menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época inteira. Eu vou repetir. Quando ele diz aqui, eu digo somente atividade, pois o gênio eleva-se repentinamente e também num repente descobre os horizontes que a multidão não verá senão depois dele. A atividade, nós somos muito ricos em atividade intelectual. A atividade, por sua vez, é a reunião dos esforços de todos para se atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época inteira. De uma época inteira. Submetei-vos ao impulso que viemos dar a vossos espíritos. Os espíritos estão aqui trazendo essas lições para nos dar um impulso para fazer com que a gente tenha esse insight e que a gente modifique uma geração inteira, a nossa geração, esse momento que nós estamos vivendo. Submetei-vos ao impulso que viemos dar a vossos espíritos, mas obedecei também à grande lei de progresso que é a palavra de vossa geração. E como? Se havia um progresso em 1800, agora em 2020 o progresso intelectual e principalmente tecnológico é assombroso. Nós temos que ajudar e participar dele. Vamos lembrar a prece de Cáritas? Dai-nos força de ajudar o progresso a fim de chegarmos até vós. Nós temos que participar do progresso, da ciência, da melhora da vida aqui na Terra, para os encarnados. Mas precisamos muito modificarmos o nosso eu, que somos espírito, a nossa verdadeira vida, que é espiritual, para que possamos nos melhorar verdadeiramente no que somos, espíritos. Mas obedecei também à grande lei de progresso, que é a palavra de vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. É o que eu tenho falado o tempo todo em relação a essa pandemia, aos aprendizados. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, nós que somos os guias da humanidade em marcha, açoitá-lo-emos e forçaremos sua vontade rebelde.
na dupla tensão do freio e da espora. Nós não estamos agora no freio e na espora ou não? Nós não estamos sendo agora açoitados, todo mundo confinado em casa no cantinho para pensar? Nós estamos agora todo mundo no cantinho para pensar. Os nossos mentores nos colocaram no cantinho para pensar. É o que ele coloca aqui. Nós que somos os espíritos, né, como ele, Lázaro, né? Nós que somos os guias da humanidade em marcha, açoitá-lo-emos e forçaremos sua vontade rebelde. Nossa vontade rebelde não está sendo açoitada e sacudida agora? Na dupla tensão do freio, parar tudo. Estamos parando tudo agora. É o freio. E na espora. A espora, a dor, né? O freio, já está aí a espora. E a dor. Eu espero que a gente possa crescer e aprender muito com o freio. Que o Covid-19 é o freio. Eu espero que a gente não precise da espora. Vamos parar para pensar. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Mas bem-aventurados, né, felizes, ditosos, os que são dóceis, pois darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Lázaro, Paris, 1863. Vamos repetir isso para nós mesmos. O que ele está colocando aqui, o freio nós já estamos vivenciando. Bem-aventurados os dóceis, pois darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Estamos dando ouvidos dóceis aos ensinamentos? Estamos aprendendo? Estamos nos modificando? Estamos usando esse freio que o plano espiritual está dando no planeta para podermos aprender, para ficar no cantinho do pensamento, trancados em casa? Que é muito melhor do que uma guerra, é muito melhor que uma destruição. Nós temos que agradecer o fato de podermos estar trancados em casa com os nossos, com a família, né? Trancados em casa para pensar. Aqueles que têm que trabalhar têm os seus entes queridos trancados em casa para pensar, e aqueles que vão preocupados trabalhar têm que elevar o seu pensamento a Deus e buscar ajuda para que possa passar por essa transição com aprendizado, com conhecimento, com engrandecimento, com crescimento. É o que ele está colocando aqui, que cada um de nós aqui que está estudando, que está aprendendo, que está buscando nos ensinamentos de Jesus, no Evangelho. O Evangelho quer dizer boa nova. As boas novas que Jesus nos trouxe, nós estamos buscando ensinamento e conhecimento, que tenhamos ouvidos dóceis para ouvir e obedecer. Que aprendamos a obedecer às leis de Deus. Vamos continuar na terceira parte deste capítulo.